ou a vida de uma alma sem corpo é melhor. Ou seja, segundo a opinião do Maimônides, do Rambam, ele entendeu o assunto da seguinte maneira: uma alma vive no nosso mundo 120, 150, 180 anos, quando que Deus dá, e depois parte para um outro mundo que vamos chamar isso de paraíso. A alma fica no paraíso um bom tempo, fica em trânsito, stand-by. Que nem a gente pega um avião, de vez em quando desce de um avião, espera algum tempo, paraíso é stand-by. Depois, vem Mashiach, todas as almas voltam para o nosso mundo. Diz o Rambam que isso não termina. Após o Mashiach também é para um tempo. Após o Mashiach, começa uma nova época. Almas sem corpos, almas ligadas com Deus, que ficam conectadas com Deus, estudam Deus de maneira profunda, Deus se conecta com as almas. Isso aqui é o auge da recompensa e remuneração, almas com Deus, se livrando totalmente de um corpo. Isso é muito mais, diz Maimônides, do que uma alma dentro de um corpo. O corpo, por melhor que ele é, diz o Rambam Maimônides, que é uma prisão para a alma, prende a alma, não deixa a alma se expressar bem. O corpo é algo material, físico. A alma não se sente muito bem no corpo. Mesmo na época do Mashiach, o corpo atrapalha. Por isso, o Tachlis, ele usa a palavra Tachlit, objetivo, a finalidade, é uma alma totalmente livre e afastada do corpo. O Ramban, Nachmanides, não concorda com isso. Ele diz, não, quando o Mashiach vai chegar, isso aqui é o máximo. É almas dentro do corpo, vamos viver bem, os corpos vão ser corpos diferentes, elevados, refinados, e isso é o máximo e o auge da recompensa. E o argumento vai muito, muito longe. E o Rambam diz o seguinte, Maimônides diz, veja bem, da mesma maneira como uma pessoa cega jamais que é capaz de diferenciar entre cores, vai falar com uma pessoa que nasceu cega, a diferença de vermelho para amarelo. Não tem como explicar. É impossível. Assim, o corpo de uma pessoa é impossível de entender. Quando se fala entender, significa, na linguagem do Maimônides, se conectar. É impossível para um corpo se conectar com Deus da mesma maneira como a alma se conecta com Deus. A alma espiritual, ela tem afinidade, ela consegue se ligar com Deus, consegue se conectar, se amarrar com Deus. O corpo não consegue. Por isso, diz o Rambam para o Ramban, qual é a importância de ter um corpo? Quem precisa desse corpo? É muito melhor ter uma alma sem corpo, e essa alma vai se conectar com Deus. Vai se conectar de uma forma muito mais intensa. O Nachmanides diz, não. E o corpo não trabalhou para ter um mundo melhor, também merece uma recompensa, isso é auge da recompensa. Mas é interessante o seguinte, o Rambam escreveu várias cartas. Ele tem uma carta que se chama a Carta da Ressurreição dos Mortos. E ali ele foi acusado que ele não acredita muito nesse assunto das almas voltar para os corpos na época do Mashiach. E o Rambam se defende. Fala que ele acredita, só que ele não acha que é o máximo. Isso vai acontecer, vai. Todos nós devemos acreditar que vem uma época de Mashiach onde todas as almas vão voltar. Mas ele diz, apesar que eu concordo com o conceito, eu me reservo o direito de dizer que após disso vem o máximo da recompensa, que é uma alma sem corpo. Enquanto o Ramban acha que Mashiach, almas dentro de corpos, é o máximo. E o que importa para nós, na nossa noite de hoje, sobre esse assunto? Diz o Rambam, Maimônides, ele se explica da seguinte maneira, a maioria das pessoas tem dificuldade de entender o conceito de uma alma. O corpo existe. Essa mesa existe. Tudo que dá para ver, tudo que dá para tocar, no nosso mundo existe. Na hora que começa a falar sobre almas, que não tem uma definição correta, não são palpáveis, não são tangíveis, não são algo que podemos chegar, tocar, ver. Para a maioria das pessoas que são presos no nosso mundo,
a existência da alma se torna algo abstrato e inexistente, de uma certa forma. Você tem que acreditar muito que existe uma alma. O que existe para nós? Aquilo que nós podemos ver. Aquilo que nós temos dificuldade de enxergar, para nós, não existe. Ponto final. Simplesmente não existe. Podemos acreditar, a gente aceita que ele existe, mas com dificuldade. Existência é o que a gente enxerga. Diz o Rambam que isso mostra sobre fraqueza intelectual. A verdadeira existência é espiritual. O físico, o material, também existe. Mas que tipo de existência? Uma existência fraca, sujeita a mudanças, seguindo a ideia que o Bechai, um grande mestre, falou, uma coisa que começa, já tem o seu fim incluso. É sobre um prazo determinado. Não é para sempre. Algo espiritual é perpétuo. A verdadeira existência é o que é espiritual. Se nós vamos comparar a existência da alma para o corpo, a alma, diz o Maimônides, existe muito mais do que um corpo. Ela existe com mais firmeza, com mais certeza e com mais eternidade. Muitas das nossas perguntas é porque temos dificuldades de entender o que é uma existência espiritual. Por isso ficamos com dificuldade quando começa a falar sobre a alma. E a gente começa a pensar, olha, a alma deve ter 3 metros de comprimento. Em cada corpo que entra vamos tirar 1 metro. Como que fica? Ou a gente tira a alma, deve ter 60 quilos. Cada corpo entra 20 quilos. A gente pensa em medidas, em quilos. Pensa de uma forma muito, muito material. E isso nos causa muitas dificuldades. Alguém que se torna mais espiritual, ele não tem tanta dificuldade de poder identificar esses assuntos como a alma que volta. Porque a alma que volta não significa que ele deixou metade do seu peso lá em cima. Isso tem uma outra forma de ver. Logo vamos entender melhor. Mas vamos se colocar na cabeça nessa altura que uma alma que volta, nós estamos falando de uma alma que é espiritual, não tem peso, não tem cor, não tem tamanho. Ela tem uma missão, isso sim. E o que é a medida de uma alma? É se cumpriu a missão, se não cumpriu. Ela pode ter cumprido a missão parcialmente, mas vamos usar outros métodos e tentar tirar da nossa cabeça todas essas imagens físicas, materiais que vão nos incomodar para entender o assunto. Ok. Há várias... Alguém tem uma relógio só para eu não sair, porque... Oh, temos tempo ainda. Ok? Dentro desse conceito do Gilgul, já que hoje é a introdução, nós não vamos pegar nada até o fim hoje, vamos apenas mapear onde que nós vamos trabalhar. Há vários conceitos para entender reencarnações. Um é uma alma que viveu uma vida aqui no nosso mundo, quando ela sobe para o segundo andar, muitas vezes se manda a alma descer mais uma vez. Ali em cima tem departamentos. Tem o Gan Eden, paraíso. Tem outro departamento que tem outro nome. Aqui eu acho, eu nunca vi um nome assim que soa bem. Purgatório, não tem um nome assim. O quê? Mas não soa bem esse nome. Gehenom, inferno, não sei o que. Esses nomes tudo tem, mas tudo bem. Tem outro departamento, as almas são julgadas. Mas tem uma outra opção. Nós vamos ainda estudar quando que se aplica essa opção que se manda a alma mais uma vez para o nosso mundo para terminar o trabalho que não foi bem resolvido. Se Deus quiser, na semana que vem, nós vamos entrar mais no cabala do assunto. Na alma tem 5 níveis, que são Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. Nós vamos entender cada um desses nomes na semana. Que são 5 departamentos. Por isso, tem muitas pessoas, quando tem Yortzeit,
dia do falecimento do pai e mãe, eles acendem 5 velas. Os 5 velas correspondem com Nefesh, Ruach, Neshama, Chai e Yehidah. Tem mais duas que são o próprio Nefesh. Nefesh Abahamit e Nefesh Elohim. Eu estou falando agora só divino agora. Então, isso. Agora, esses 5, eles se subdividem. Tem Nefesh de Nefesh. Tem várias outras combinações. Muitas vezes o que desce para a segunda vez é só o Nefesh. Às vezes desce o Ruach. Para entender melhor o que desce e como se pode retificar, isso é um estudo difícil que nós vamos deixar para a semana que vem. O Arizal, o grande mestre que nós já mencionamos, Rabbi Yitzchak Luri, o seu aluno preferido, chamado Reb Chaim Vital, fez um livro inteiro chamado Shar HaGilgulim, o livro de todas as reencarnações. Nesse livro, o Arizal explica bem todo o conceito, ou quando que uma alma desce, por que ela desce, como que dá para retificar, como que dá para identificar qual que é a raiz da alma. E uma grande parte do livro, ele traça pessoas na época talmúdica, com pessoas do Chumash, mostrando quem era o Gilgul de quem. Ele é de Gilgul de quem, ele fala para o aluno dele, para quem que ele é um Gilgul, e ele explica, por isso tem nesse assunto, você se comporta assim ou assado. Isso se chama Gilgul, reencarnação. Há mais um conceito que se chama Ibur. O que é Ibur? Ibur significa gravidez. O que gravidez tem a ver com o assunto? Para não achar que cada um é grávido, um Ibur, como Gilgul. Nada disso. O que é um Gilgul? O que é um Ibur, desculpa? Ibur significa o seguinte, que muitas vezes na vida da pessoa, por algum motivo, entra uma outra alma dentro dele e vai se associar com sua alma para lhe dar um apoio. Isso é algo muito benéfico para a pessoa. Ou seja, uma pessoa que está tendo um trabalho difícil para executar, ele está tendo dificuldades. De repente ele pode sentir um grande alívio, como se tivesse mais alguém levando o peso junto com ele. Isso muitas vezes pode ser um Ibur. O que é um Ibur? Isso é tipo gravidez, que nem a mãe, ela carrega o filho, ele pode ter mais uma alma que se junta a ele. Obviamente, não é cada pessoa que merece ter o Ibur. Há um outro conceito que se chama Dibuk. Isso quando uma pessoa é possuída, ou seja, entra dentro dele um espírito ruim de alguém e toma conta dele e não deixa ele se expressar. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás ouvimos uma história que em Israel houve um Dibuk, e os rabinos se juntaram. Quem está querendo ver pode até entrar no YouTube. Tem um filme como que eles tentaram, um filme de alguns minutos, como que os rabinos estão tentando expulsar esse dibuk da pessoa. Agora, se de fato foi um dibuk ou não, foi um pouco psicológico, isso eu não sei porque não estive presente, mas olhando nos livros antigos existem, ou seja, temos 3 conceitos aqui. Gilgul, Ibur, tipo gravidez, uma outra alma se juntando, e o Dibuk ser possuído por uma força exterior. Nós vamos, se Deus quiser, elaborar bem. Hoje a gente se dedicou mais sobre assuntos gerais, que é uma alma espiritual, as fontes na Torá, sobre Gilgulim, a história do Tamar, a história que nós vimos sobre Reb Akiva e Shimon, e vários outros assuntos que mencionamos, só para saber que hoje todos os Yehudim acreditam em Gilgulim. Foi decidido entre todos os rabinos durante gerações se são Hassidim, se são Litaim, todos acreditam. O Gaon de Vilna apoiou muito o conceito de Gilgul. O Zohar já vimos. O próprio Baal HaTanya, autor do Tanya e o movimento Hassidim Chabad, ele escreve claramente em seu livro a importância e o conceito do Gilgul. Ou seja, hoje foi aceito por todo mundo. Todos os rabinos concordam com isso. E, de uma certa forma, o assunto explica muito. Aqui eu tenho comigo alguém que escreveu um livro e escreve alguns episódios, de uma certa forma. Hoje eu conto essas histórias da Yeshiva, porque as meninas adoram ouvir essas histórias de Gilgulim, mas algumas delas são o seguinte. Uma senhora que se chama Yocheved Rigler,
ela relata um incidente. Ela nasceu nos Estados Unidos no ano 52. É interessante que muitas histórias de reencarnações sobre a Shoah, sobre o Holocausto, isso aqui aconteceu nesses anos de reencarnações. E ela conta o seguinte, que à noite ela sempre ia sonhar que ela está num caminhão cheio de mulheres, todo mundo gritando, muito barulho, e de repente ela se sentiu voando desse caminhão e se sentindo aliviada. Isso sempre era o sonho dela. Obviamente, escrito aqui com vários outros detalhes que não vou me prolongar, porque eu quero que todo mundo dorme bem à noite. Durante o decorrer do tempo, ela não conseguiu decifrar e entender melhor o que ele está sonhando. Nenhum parente dela sobreviveu a essa época triste da Segunda Guerra Mundial. Ela nascida nos Estados Unidos, os pais e os avós americanos já de várias gerações. Ela não conseguiu entender o que está passando na cabeça dela. Até que ela se tornou uma professora. E parte do trabalho dela era explicar para as crianças o que aconteceu entre os Yehudim e os nazistas. E ela foi para a biblioteca e ele começou a ler. Ele leu que houve uma época os nazistas para matar as pessoas e colocar num caminhão, depois pegar o escapamento e tudo aquilo onde que sai, todo o resíduo, gás, eles iam colocar isso dentro e todo mundo ia morrer asfixiados. Ela logo teve sentimento. Que não é a primeira vez. Isso é um sonho de um outro Gilgul. E ela traz vários episódios. Ela quem que escreve esse livro. Ela traz mais algumas histórias, algumas são super interessantes. Uma história que uma mulher foi visitar uma outra pessoa, uma outra cidade, ela menciona os lugares, mas não importa para nós, ela foi visitar um outro casal para ficar num Shabbat. Quando ela veio nessa casa que ela quis visitar, quem abriu a porta foi uma outra casal que abriu uma porta também hospedadas naquela casa. Assim que abriu a porta, ela olhou para essa pessoa que abriu a porta, viu que ela conhece ele muito bem. E falou para ela, olha, eu te conheço de algum lugar. Ele falou, eu também te conheço. Mas da onde? Não conseguiam descobrir. E a Shabbat inteiro, ela falando para ele, eu te conheço. Ele falou, eu te conheço. A mulher desse homem que abriu a porta começou a se irritar um pouco. Da onde que você se conhece? Não estou gostando muito dessa história. Talvez tenha uma parte da história que eu não conheço. Mas no fim, falaram, mas não conseguiram descobrir da onde que ela se conhece. Durante o Shabbat, o homem contou uma parte da sua história. E ele contou o seguinte, que ele era uma das crianças que o Dr. Mengele, Deus apaga seu nome, fazia as suas experiências sobre os gêmeos que todos nós já ouvimos falar. E ele era uma dessas crianças. Obviamente ele se emocionou muito, como que ele foi salvo, contou tudo. Mas ela se assustou demais, porque durante a vida inteira dela, ela sonhou que ela está dentro de um laboratório, tem uma pessoa, a descrição dela poderia descrever, vestido em branco, torturando ela, e do lado tem um soldado. Após de comprar as histórias, entenderam que já se encontraram no laboratório do Dr. Mengele, mas numa outra encarnação. E assim tem várias histórias. Podemos dizer que isso aqui é provado. Vai chegar alguém, vai falar, alguém está precisando um pouco de atenção, está sonhando demais, leu alguns livros, mas se junta tudo, devemos começar a acreditar que aquilo que está escrito na Torá é verdade. A reencarnação é um fato. Explica muito. Tem pessoas que têm mais afinidade, que podem sentir mais. Tem pessoas que sentem menos.
Mas é importante para nós saber, porque se nós podemos descobrir um pouco, isso facilita um pouco qual que é a nossa missão no mundo. Já vimos que a mitzvah, que uma pessoa sente uma tendência, mais uma vontade mais para fazer, provavelmente está ligado com algo que ele não fez numa outra encarnação, que ele tem que ir fazer no nosso mundo. Ou seja, é importante descobrir. Reencarnações explica muito. E, mais de tudo, devemos saber que temos uma segunda chance também. É bom não confiar nisso aqui. Por isso, vamos fazer aquilo que cabe para nós, porque acreditamos que Mashiach vem logo. Por isso, nós não temos tanto tempo. Por isso, vamos tentar fazer tudo o que nós podemos. Mas, se Deus quiser, na semana que vem, eu vou me prolongar um pouco mais sobre o cabala do assunto. Hoje, eu apenas fiz esse tipo de introdução para vocês ficarem um pouco mais próximos, assim, para não ficar tão distante. Agora, só para terminar, isso aqui agora, isso já pode apagar. Mas eu vou contar para uma história que era bem próxima a mim. Ou seja, uma coisa estranha. Não sei se isso googlim ou não. Eu sempre falo para a Sarah fala que é a minha imaginação. Mas tudo bem. A Sarah acha que esse história de googlim foi feita para mim. Justo para sonhar o dia inteiro o que aconteceu no antigo. Mas de qualquer maneira, a nossa primeira filha, Bela, foi o primeiro nome para a mãe do meu pai, que também se chamou Bela. Agora, quando eu cheguei da Terra Santa, ela já era uma senhora de idade, e ela teve um costume assim, talvez um costume de pessoas velhas, não sei o quê. Antes de dormir, ela ia entrar na cozinha, ia pegar um copo, encher metade do copo, e antes de dormir, sempre ia levar metade do copo d'água e deixar perto da cama. Isso é o costume cada noite. Talvez pessoas idosas fazem muito disso. Mas era uma certa forma de andar, era andar com uma concentração com esse copo. Era tipo de ritual, não era só para... Ele encheu o copo, ele ia devagar, assim, olhando. Uma vez eu estava sentado com Sarah, era na sala. Minha filha Bela tinha talvez 2 anos e meio. De repente estou vendo uma coisa estranha. Ela sai da cozinha com um copo. Falei, o que é isso? Agora, nós não sabemos, agora, se isso é um Gilgul, eu não vou dizer que é um Gilgul, não sei, mas tem coisas, muitas vezes, que almas voltam, almas conversam, o Talmud fala sobre almas que conversam com outras, não sabemos. Mas se na Torá está escrito que tem, e todos os nossos tzadikim, e todas as pessoas sábias falaram que existe, devemos acreditar. E isso pode influenciar muito a nossa vida, por isso vamos estudar o assunto afinco, para saber realmente o que são os Gilgulim, quem sabe podemos ter uma certa ajuda. Pode falar. Pode. Esses 5 níveis de almas, eu nunca consegui entender assim esse conceito. O que são esses 5 níveis da alma? Eu não consigo ter ideia do que é isso, um pouco mais tangível. Ou seja, talvez em vez de falar 5 níveis da alma, seria melhor falar 5 manifestações da alma. Isso ia ajudar melhor. Quando falo níveis, de novo, vamos começar a imaginar a alma dividida em 5. Isso não vai nos... Vamos falar 5 manifestações da alma. Normalmente, de uma alma. Ou seja, alma, e ela se manifesta em 5 maneiras. E cada uma é uma descrição, uma forma da alma se revelar a nós. Vamos dizer o seguinte, a alma é uma alma intelectual. O intelecto da alma, normalmente chamado Neshama. Quando falamos sobre a alma como uma entidade inteligente, quando se fala inteligência, não é bem a nossa inteligência aqui, que é mais uma inteligência matemática, quando se fala uma inteligência divina. A alma se chama Neshama. Quando se fala sobre a alma no sentido de emoções e sentimentos, se usa o termo Ruach. Espírito da pessoa são as emoções e sentimentos. Quando se fala sobre a alma, como que ela atua no nível prático, fazer ou não fazer, por exemplo, a alma se chama Nefesh, que é o mais baixo. Ação, Nefesh, Ruach, emoções, Neshama, intelecto. Vontade, que é Ratzon, a vontade normalmente é chamado Chaya, é o nível chamado Chaya. Yehidah, normalmente é a nossa força de superar qualquer obstáculo, qualquer limite e poder ir além de nós. Isso é a Yehidah, que é uma manifestação mais alta, onde a pessoa não é preso na sua própria existência, ele pode procurar
novas opções, onde que ele é o ser livre, o ser espiritual. Por isso, são 5 manifestações da alma. Ou, dentro, quem mexe mais com Sfirot, sabe para cada um com qual Sfirah, com qual atributo de Deus que pertence. Nefesh está no Malchut, por exemplo, os Midot são no Zeir Anpin, outro no Chabad, outro no... Mas isso já é uma outra conversa. Só para responder a tua pergunta, são manifestações da alma. Por que isso é importante, ter a gente se conhecer? É muito importante. Vamos dizer, segundo a Kabbalah, uma pessoa até a bar mitzvah dele, ou uma bat mitzvah numa menina, já tem que resolver o nefesh. Já tem que ser uma pessoa que se comporta direitinho. Depois, até 20 anos, já tem que se equilibrar melhor no sentido emocional. Depois, mais intelectual. Ou seja, tem épocas na vida que são direcionadas para cada etapa. Tem pessoas, quando sobe lá em cima, falam, olha, meu amigo, você se comportou direitinho, mas um coração de pedra, meu amigo. Você não era sentimental, você não mostrou emoções, você é uma pessoa fechada, assim não pode fazer, isso não dá certo. Se desce para consultar teu ruach. Para alguns se fala, olha, você era um ser intelectual, mas quando chegou no tachas, na ação, não tinha com quem contar. Desce lá para resolver, ou seja, depende muito da pessoa fala. Normalmente, nós não terminamos o nefesh. Isso, não sei se é uma boa notícia ou não. Quando chegamos lá em cima, segundo o Arizal, nem o nefesh resolvemos. Resolvemos uma parte do nefesh, ainda devemos descer para completar outra parte do nefesh. Mas aqui, obviamente, eu vou deixar com vocês com muitas perguntas. E quando Mashiach vai chegar, qual corpo que vai ser? Uma alma com 10 corpos, como que vai ficar? E será que eu estou casado, estou bem casado? E como que foi nota Gilgul? Eu vou ficar com qual esposa, com qual marido? Começam todas as perguntas, vamos deixar para depois. E pessoas estão muito preocupadas sobre esse assunto. Sim. Eu queria acrescentar uma coisa, além das manifestações, o senhor acabou de falar, são níveis de elevação, ou seja, à medida que a gente vai fazendo mais mitzvot, Torá e mitzvot, fazemos tshuva e fazemos o tikkun, a retificação, a nossa alma vai subindo de nível. Certo? Está certíssimo, sim. Ok. O que eu queria perguntar é o seguinte, 2 perguntas. Por que muitos rabinos falam os cabalistas falam, significa que ele não ele até aceita os cabalistas, mas ele não se interfere com esse assunto, não quer se aprofundar nesse assunto. Ele fala, os cabalistas dizem. Né? Eu queria uma resposta sobre isso. A segunda coisa, eu queria perguntar, uma vez feito todo o caminho, ou seja, os 5 níveis de alma, até o Yehidá, e Gan Eden ou Gehinom, etc., né? Purificação total, há um Gilgul, vai ocorrer um Gilgul, eventualmente, com uma alma totalmente purificada e que vai nascer novamente, que não tem nada... Respondendo à segunda pergunta, Gilgul não. Ibur, sim. Essa alma não desce aqui para si só, ela pode descer para apoiar uma outra pessoa. Ela já está completa, já está resolvida. Ela pode ser chamada, falar, olha, essa pessoa aqui está precisando de um apoio, vem apoiar essa. Isso existe. Agora, quando se fala, os cabalistas dizem, nós temos que entender o seguinte, que na Torá, na Bíblia, onde que está escrito Gan Eden? Onde está escrito sobre paraíso? Onde está escrito sobre vida após vida? Na Torá inteira não está escrito nada, está escrito recompensa neste mundo. Sobre o segundo... Onde está escrito Olam Haba, da Chumash? Na Bíblia não está escrito nada do Olam Haba, nada de vida após vida. Isso tudo aprendemos através da Kabbalah. O que chama Kabbalah? Isso foi dado de uma geração para outra como a transmissão de gerações, ou seja, mas não está escrito explícito. Por isso, os cabalistas, até que formaram a sua ideia, nisso demorou. Eu mencionei para vocês que Reb Sadia Gaon não concordou com Gilgulim, ele achou que isso não existe. E Reb Sadia Gaon Se eu lhe perguntar, por exemplo, indiscretamente, o senhor
é cabalista? O senhor se considera um rabino cabalista ou não? Agora eu vou te responder o seguinte. Olhe nos livros de Rabino Kaplan e ele explica que a Kabbalah se divide em 3 departamentos. Um é chamado Kabbalah Masit. Pessoas que usam a Kabbalah para mudar coisas na natureza. Tipo meu tataravô que fez o Golem. Todo mundo já ouviu falar do Golem, aquele monstro lá, não sei o que, como chamar isso bem. Aquela criatura. Vamos chamar isso de criatura. 400 anos atrás, para salvar os judeus da cidade do Praga. O Maral, ele mexeu com Kabbalah para criar coisas. Já que eu sou um primo do Golem, tá certo? Mas eu não tenho nenhum conhecimento como mudar coisas no mundo, nem me dedico a isso. Não tenho conhecimento, não me dedico, é uma área do Kabbalah que as pessoas hoje não mexem. Tem algumas pessoas que mexem com isso, mas a partir de algum tempo eles percebem que eles estão precisando de muita ajuda. Ou seja, eles entram numa fase que não é muito saudável. Ou seja, não sugere hoje para ninguém mexer com o que se chama Kabbalah Masit. Sim. Kabbalah Masit envolve os 72 nomes com as vogais? Envolve muito mais, ou seja, envolve as permutações das letras, envolve muito. Vocês podem ver no livro do Rabino Kaplan, ele se estende muito o que envolve, mas... Dos 72 nomes com vogais, é considerado Masit ou não? Não, porque se não vamos apenas falar os 72 nomes, nós vamos precisar depois só tomar uma garrafa de água, vamos sentir sede e vamos dormir depois, não vai resolver nada. Para falar 72 nomes e ter algum efeito, tem algum preparo que precisa. Hoje nós não temos conhecimento sobre isso e mesmo aqueles que têm não praticam e hoje isso não é difundido, não é divulgado. Ponto final sobre Kabbalah Masit. Tem uma outra Kabbalah que se chama o Kabbalah da meditação. O Kabbalah da meditação, logo eu vou me explicar porque eu já dei algumas aulas sobre meditação, são pessoas que ficam falando mantras e se dedicam para fazer permutações e valores nos números e tentam combinar números e tentam se empolgar e entrar assim numa fase, numa transe, não sei o que, para começar a tentar pegar anjos, coisas assim. Que quem era muito dedicado a isso aqui é Rabino Avraham Abulafia, mas quando olhamos que na época dele, o Rabino Shlomo Ben Aderet, que é uma pessoa muito conhecida, saiu muito contra ele e chamou ele de vários nomes que eu não gostaria de repetir aqui entre nós. Ou seja, eu estou falando entre pessoas, sabe? Mas mesmo esse assunto foi longe. E apesar que isso teve algum sucesso, esse lado da Kabbalah, mas também hoje tem pessoas que praticam, e no último tempo virou moda, mas respondendo à tua pergunta, eu não mexo com esse assunto. Ponto final, porque eu não acho que por aí. Ou seja, 2/3 da Kabbalah não tem nada a ver com isso que nós falamos hoje. Tem uma outra Kabbalah, que se chama Kabbalah Yunit. Pessoas que estudam Kabbalah para entender melhor quem que eles são, qual é a sua ligação com Deus. Eles vão pensar de uma forma profunda que nós devemos chamar de meditação. Eles vão tentar despertar e revelar uma conexão mais íntima com Deus. Eles vão querer entender um mundo diferente. Eles vão querer se aperfeiçoar através daquilo que eles entendem. Essa parte do Kabbalah, que é bem explicado em Hassidut, é o estudo, mas também com restrições. Ou seja, raramente que eu vou pegar um livro de Kabbalah puro para estudar, porque eu não entendo o suficiente. Apesar que hoje tem Hasulam, que é traduzido, mas sem Hassidut, sobre o Zohar, por exemplo, eu me perco. Por exemplo, olha no Zohar, vai ser escrito o seguinte: quando Deus criou o mundo, era uma escuridão total, e Deus criou um grande anel, dentro desse anel era mais escuro ainda. Ele colocou todos os mundos dentro desse anel, brilhou uma luz muito forte que foi de um lado para o outro, e tudo ficou iluminado. Isso vai ser um trecho de Zohar. Se eu vou estudar isso assim, eu não sei se eu vou me sentir iluminado ou vou me sentir um pouco assim, tralalala. Ou seja, não sei que isso vai me ajudar. Somente se eu vou pegar esse conceito, decifrar ele, entender ele como está explicado nos livros de Hassidut, isso pode me ajudar. Por isso, Kabbalah puro, quase que eu não estudo. Eu não dizer nunca não, mas quase que não. Eu uso o Kabbalah para entender Hassidut, eu uso Hassidut para entender o Kabbalah, e assim que é onde que é meu conhecimento. É só o Tânia ou tem outros livros? O que tem hoje? Livros do Chabad, eu acho que se nós vamos colocar todos os livros de Chabad
Mas vamos cobrir todas as paredes desse quarto e ainda vai faltar um pouco de espaço só do Chabad. E tem vários outros, por isso tem muito, não Tanya. Tanya é um livro, mas do próprio Balatanya tem algumas prateleiras, depois tem todos os rebes. Juntando tudo com os comentaristas que tem, é grande conhecimento. Só entende que é só... pode ser de animais, por exemplo? O que é o Gilgul? E como? Animais e... Então, isso, o que acontece, histórias para explicar isso aqui são demais. Agora, eu não sei se devemos acreditar em todas as histórias, mas demonstra qual que é o espírito do negócio. Por exemplo, tem uma história seguinte, só para explicar a tua resposta. Uma vez, no shul de Rabbeinu Levi Yitzchak do Barditchev, alguém teve um yortzeit. Vou contar a história porque vocês estão querendo sair. Vocês estão querendo sair, vocês podem sair. Não... É interessante, não consegue sair. Uma vez, na sinagoga do Rabbeinu Levi Yitzchak do Barditchev, um Yehudi que teve yortzeit naquele dia, trouxe um lechaim, um whisky. E conforme o costume antigo nas sinagogas antigas, após o Davna, todo mundo ia falar um lechaim. Esse Yehudi não era uma pessoa muito cuidadosa. Assim que terminou a tefilá, ele se encheu o copo e bebeu o copo sem fazer uma brachá. Reb Levi, que estava do lado, chamou ele e falou: eu quero te contar uma história. Uma pessoa que trabalhava com cevada subiu para ser julgado, e ele foi julgado que ele tem que entrar num Gilgul e ser reencarnado. É uma reencarnação para descer aqui para o nosso mundo. E a reencarnação dele foi para entrar na cevada e depois ele ia virar whisky. E qual que seria o tikkun dele? Qual que seria o tikkun? Como ia consertar a alma? Se o Yehudi, depois um dia, ia pegar esse whisky, onde que tem o Gilgul desse homem, ia fazer uma brachá, ia elevar a alma dele. E esse Yehudi, primeira coisa, desceu na cevada e ficou lá crescendo devagarzinho. Ficou com medo, quem sabe alguém vai pisar em cima de mim, não vai sobrar nada de mim. E assim, não vou me prolongar com os mínimos detalhes. Depois, finalmente, chegou a hora da colheita, falou: olha, quem sabe, justo eu vou cair. Mas no fim, e quem sabe se vou entrar no whisky. Finalmente eu feito o whisky, eu vou entrar na garrafa. E depois que tem a garrafa, quem pode comprar a garrafa? Cada pessoa, pode ser um schlepper da rua também. Finalmente um Yehudi comprou, e quem sabe quem comprou a garrafa do nosso amigo foi o próprio filho dele. Finalmente chegou no shul, justo no dia de yortzeit. O homem estava feliz. Vamos fazer uma brachá, e com isso vai ser elas. O que o filho fez? Tomou o whisky sem brachá, e todo o trabalho foi para o espaço. Agora, eu acho que esse filho nunca mais tomou lechaim na vida. Ele ficou horrorizado com essa história, mas eu não sei se isso é uma história verdadeira, mas mostra até quando o conceito do Gilgul se tornou algo tão importante para as pessoas. Que tudo, de uma certa forma, se conserta, tudo está sendo reciclado e tem uma segunda chance. A gente tem que se cuidar, porque nós não sabemos nunca com quem que a gente está mexendo. Quem sabe um Gilgul de um Gilgul da outra, quem sabe quem nós somos. Por isso a gente tem que se cuidar. Não sei se isso facilita a tua pergunta, não. Agora, nos livros do Arizal está escrito muito sobre almas que recebem como castigo ser reencarnado dentro de um sapo, por exemplo, que não deve ser uma grande... O sapo deve ser a pior coisa, uma alma deve ser ou um outro animal, ou dentro de uma fruta, dentro de uma verdura. Acontecem essas coisas agora. Isso é considerado castigo, obviamente. Não é o melhor lugar para ficar, mas talvez é melhor um sapo dentro de uma whisky, mas quem sabe? A escolha não é sempre nossa. Mas todo mundo deve dormir sossegado, que Mashiach vai chegar logo. Nós não vamos sentar nos Gilgulim, em reencarnações, e tudo vai dar certo. Semana